O assunto, nesse momento, na sequência, é a aposentadoria do professor. Viva o professor brasileiro, né? Como diz o Serginho Grosman, a frase não é minha, mas é do Viva o professor brasileiro. E a aplicação do piso nacional, pensão, acúmulo, limites e redutores constitucionais, entre outros assuntos que serão tratados pelos nossos palestrantes. Convidamos nesse momento para moderar esta atividade o Dr. Ney Brum. Seja muito bem-vindo, nosso moderador, coordenador, Dr. Ney Brum. Muito obrigado também por essa incumbência, né? A PEPREM agradece. E vamos receber nossos palestrantes, o Dr. Maurício Benedito e também a doutora Priscila Souza e Silva Menário Scoffan. Sejam muito bem-vindos. Uma ótima atividade com este tema a todos vocês. E muito obrigado pela presença e participação, dando as boas-vindas a todos, o Dr. Ney Brum. Bom dia, colegas. É uma satisfação, uma honra estar aqui nessa ocasião, nesse evento, e apresentar a doutora Priscila, colega procurador do Estado. A doutora Priscila é procuradora do Estado de São Paulo, chefe do núcleo previdenciário da área de contencioso junto à Esprev, desde 2013, graduada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em Direito Público-Privado pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, mestrado pela PUC de São Paulo. E o doutor Maurício Benedito é pós-graduado em Gestão Governamental, professor de pós-graduação em regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da faculdade UniERJ, instrutor da Escola de Administração Fazendária do Ministério da Economia, auditor fiscal do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, tendo atuado como diretor executivo da Administração Financeira. Exerce desde julho de 2002 o cargo de diretor da Previdência Social da Fundação de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Estado de Pernambuco. Coautor do livro O Regime Previdenciário do Servidor Público, de acordo com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, Reforma da Previdência, que é esse livro que eu mostro. A formação acadêmica e de prática de trabalho dos colegas palestrantes vocês puderam bem observar. E realmente o tema exige. Porque se considerarmos isoladamente a aposentadoria do professor e a aplicação do piso, daria uma palestra para cada um desses temas. Agora imaginemos conjugar isso, quer dizer, o grau de dificuldade aumenta bastante, por isso eu desejo sucesso e sorte aos colegas. Então, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui participando do evento da PEPREM. Gostaria de agradecer inicialmente o convite à diretoria da instituição e é uma honra compartilhar esse painel com a doutora Priscila e com o doutor Ney. Muita satisfação. Então, vamos iniciar. Temos aí bastante conteúdo, o tempo está apertado, né? Nos cabe falar hoje sobre a aposentadoria dos professores, requisitos de concessão, os critérios de elegibilidade, cálculo de benefício, critério de reajustamento e a aplicação do novo piso remuneratório constitucional. Deixa eu pegar só aqui o passador. Então, nós dividimos o material de hoje nos seguintes tópicos. Vamos falar um pouquinho da cronologia das reformas previdenciárias, na sequência, a desconstitucionalização das regras de benefícios previdenciários, uma inovação trazida pela Emenda 103, uma quebra de paradigma. Na sequência, vamos abordar a aposentadoria na regra geral e nas regras de transição. E, por fim, a aplicação do novo piso remuneratório nacional do magistério.
Bom, deveríamos estar com efeito aqui na passagem dos slides. No próximo? Tá. Tá bom. Bom, mas vejam, então, só um minutinho para a alteração ali no material. Então, dois temas aqui bem densos, né, para pouco tempo de apresentação, mas vamos procurar trazer o máximo de informações para compartilhar com todos vocês. Muito bem, agora sim. Então, veja, é importante destacar que, na redação original da Constituição da República de 88, nós tínhamos um tratamento diferenciado com relação ao critério de elegibilidade à aposentadoria, que à época era o tempo de serviço, para os professores da educação básica e da educação superior, do ensino superior. Com a publicação da Emenda 2098, a primeira reforma previdenciária pós-Constituição de 88, esse tratamento diferenciado foi mantido para os professores da educação básica, né, e não sendo mais contemplado o professor do ensino superior. Tivemos em 2003 a segunda reforma previdenciária com a Emenda 41, que podemos dizer foi complementada pela Emenda 47 de 2005, que não alterou os critérios de elegibilidade à aposentadoria, mas sim a forma de cálculo dos proventos e a forma de reajustamento, ou seja, de atualização. E aí essa alteração alcançou também os professores da educação básica. Tivemos na sequência a Emenda 70 de 2012, que introduziu uma regra de transição para a aposentadoria por invalidez, inserindo o artigo 6º-A na Emenda 41, sem tratamento diferenciado com relação aos professores. A Emenda Constitucional 88 de 2015 permitiu a elevação da idade da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos, alcançando também os professores da educação básica, e agora, ainda recente, a terceira reforma previdenciária pós-Constituição de 88, promovida pela Emenda 103 de 2019, alcançando também os professores da educação básica. Então, nós podemos dizer que, antes da Emenda 103, nós tivemos uma evolução uniforme das regras de aposentadoria para todos os entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Na redação original de 88, o professor teria que cumprir 25 anos a mulher e 30 anos o homem em funções de magistério. A base de cálculo dos proventos era a remuneração do servidor e o critério de reajustamento à paridade, redação original do artigo 40 da Constituição da República. Com a publicação da Emenda 2098, nós passamos a ter 4 critérios de elegibilidade à aposentadoria: idade, tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no serviço público e tempo no cargo. No caso dos professores da educação básica, nós tivemos uma redução de 5 anos no requisito idade e no requisito tempo de contribuição, destacados aqui em vermelho, desde que esse tempo de contribuição seja em funções de magistério. Mas não houve alteração com relação ao critério de cálculo do benefício, de fixação do valor inicial dos proventos de aposentadoria, nem também no critério de reajustamento, sendo mantida a paridade. Em 2003, com a Emenda 41, houve a manutenção dos requisitos de acesso à aposentadoria, os denominados critérios de elegibilidade, mas houve uma alteração na forma de cálculo dos proventos, tendo sido estabelecido o cálculo com base nas remunerações de contribuição, na forma da lei. A lei, quando disciplinou, a Lei 10.887, de 2004,
estabeleceu, então, que seria uma média aritmética simples das 80% maiores remunerações de contribuição a partir de julho de 94. E alteração no critério de reajustamento, não sendo mais assegurada a paridade, mas sim a manutenção do valor real do benefício, ou seja, a correção anual por um índice de inflação, alcançando também os professores da educação básica. Ao mesmo tempo em que as emendas alteraram a chamada regra geral, regra permanente, contida no artigo 40 da Constituição Federal, elas trouxeram para quem já era servidor, à época, regras de transição. Então, tivemos a regra de transição do artigo 8º da emenda 20, que, no caso dos professores, em função de exigir a mesma idade e o mesmo tempo de contribuição dos demais servidores, ela trazia a previsão de um bônus no tempo de contribuição adquirido pelo professor até a publicação da emenda 20. Essa regra do artigo 8º foi revogada pela emenda 41, que podemos dizer assim, foi substituída pelo artigo 2º da emenda 41, contemplando o mesmo universo de servidores, aqueles que ingressaram até a publicação da emenda 20 em 98, exigindo os mesmos requisitos, assegurando a mesma aplicação do bônus no tempo de contribuição adquirido até 98, mas alterando agora a forma de cálculo e de reajustamento dos proventos de aposentadoria, estabelecendo proventos calculados pela média, mesmo cálculo de média da regra geral, e a aplicação de um redutor percentual sobre o valor da média, a depender da idade do servidor no momento da sua aposentação. E o critério de reajustamento, correção pela inflação. Tivemos uma segunda regra de transição na emenda 41, do artigo 6º, assegurando proventos calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo e reajustados pela paridade. E no caso dos professores da educação básica, uma redução de 5 anos na idade e no tempo de contribuição exigidos, desde que esse tempo de contribuição seja em funções de magistério. E, por fim, nós tivemos uma terceira regra de transição, introduzida pela emenda 47, em 2005, no seu artigo 3º, disponível para os servidores que ingressaram até a publicação da emenda 20, assegurando integralidade da remuneração e paridade, e permitindo a compensação do tempo de contribuição adicional que o servidor tivesse na idade, de tal sorte que no somatório da idade com o tempo de contribuição, o servidor teria que alcançar uma determinada pontuação, 85 para as servidoras, 95 para os servidores, sem tratamento diferenciado com relação aos professores da educação básica. Então, essa foi a evolução das regras de aposentadoria até a publicação da emenda 103 em 2019. Após a publicação da emenda, nós podemos dizer que, com relação aos entes subnacionais, os estados, o DF e os municípios, não houve alteração nesse quadro que nós estamos visualizando. As regras, até então vigentes, permaneceram aplicáveis aos entes subnacionais até quando? Até que eles façam a sua reforma previdenciária mediante alteração da sua legislação interna, mediante alteração da sua legislação local. Então, nós vamos ver um pouquinho mais adiante que, para 85% dos regimes próprios existentes no país, essas regras permanecem em vigor, porque aproximadamente 15% dos regimes próprios fizeram a reforma ampla, com a alteração do seu plano de benefícios. Mas, para os servidores da União, nós tivemos um corte já em 13 de novembro de 2019, a data da publicação da emenda 103.
considerando as disposições transitórias que a emenda 103 traz nos seus artigos 10 e 26, quanto ao regime próprio da União, disciplinando provisoriamente o que é matéria de legislação infraconstitucional, a partir da publicação da emenda 103, nós tivemos, no âmbito do regime próprio da União, já alteração na regra geral, de tal forma que o servidor federal, professor, passou a ter que cumprir uma idade de 57 anos para as mulheres, 60 para os homens, 25 anos de tempo de contribuição em funções de magistério, 10 de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Proventos calculados pela média, porém a chamada nova média, aquela que considera 100% das remunerações de contribuição a partir de julho de 94. E o servidor faz jus a um percentual dessa média a depender do tempo de contribuição que ele tenha. Se o professor se aposentar com um tempo mínimo, 25 anos de contribuição em funções de magistério, ele terá direito a 70% da média, só chegando a 100% com 40 anos de contribuição. E o critério de reajustamento foi mantida a correção pela inflação. Para quem já era servidor federal, a emenda 103 trouxe, então, regras de transição. Aí nós temos a regra de transição do artigo 4º, que, no caso dos professores da educação básica, exige uma idade mínima de 52 anos para as mulheres e 57 para os homens, a partir agora de 2022, 25 anos de contribuição professoras, 30 anos professores em funções de magistério, 20 de serviço público, 5 no cargo, e um quinto requisito, que é o somatório da idade com o tempo de contribuição, que começou com 81 pontos para as professoras, 91 para os professores lá em 2019, e vai subindo um ponto a cada ano, até estabilizar em 92 pontos para as professoras e 100 para os professores. A base de cálculo dos proventos nessa regra de transição vai depender da data de ingresso no serviço público. Para quem ingressou até a publicação da emenda 41 em 2003, proventos calculados com base na integralidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, desde que o servidor cumpra um requisito adicional, que é alcançar a idade mínima exigida na regra geral, 57 anos para as professoras, 60 para os professores. Se quiser se aposentar com idades inferiores a essas, desde que cumprida a idade mínima do artigo 4º, ele o fará com proventos calculados pela média, mesmo cálculo de média da regra geral. Aquele servidor que ingressou após a publicação da emenda 41 irá se aposentar pela média e terá os proventos reajustados pela inflação. Mas a emenda 103 traz uma segunda regra de transição, no seu artigo 20, que exige 52 anos das professoras, 55 dos professores, 25 anos de contribuição professora, 30 professor em funções de magistério, os 20 de serviço público e 5 no cargo. Não há o somatório de idade com o tempo de contribuição, mas há em contrapartida um pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltava na data da publicação da emenda 103 para o servidor implementar o tempo de contribuição exigido. Quanto ao cálculo dos proventos, a mesma lógica do artigo 4º. O servidor que ingressou até 2003 se aposenta com integralidade da remuneração do servidor no cargo efetivo, e, nesse caso, não é preciso alcançar a idade mínima da regra geral, diferentemente do artigo 4º. Então, nós podemos ter uma professora se aposentando aos 52 anos de idade, um professor aos 55, com integralidade e paridade pelo artigo 20 da emenda 103, e aquele professor que ingressou após a publicação da emenda 41 irá se aposentar pela média,
com reajuste dos proventos através da correção pela inflação. Mas mesmo para esse servidor que ingressou após 2004, o artigo 20 traz um tratamento específico, diferenciado. O servidor se aposenta com 100% da média, mesmo que ele não tenha 40 anos de contribuição. Então, vamos falar rapidamente sobre essa desconstitucionalização das regras de benefícios previdenciários, né? Com a nova redação dada pela emenda 103 ao artigo 40, nós temos a previsão no inciso 3 do parágrafo 1º do 40, de que a idade mínima para aposentadoria do servidor federal está fixada no texto constitucional, na regra geral, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, mas, no caso dos entes subnacionais, a idade mínima deve ser fixada na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal. Então, compete agora à Constituição do Estado definir essa idade mínima para a aposentadoria dos seus servidores e a Lei Orgânica do Distrito Federal e dos municípios a definição quanto aos seus servidores. Os demais critérios de elegibilidade à aposentadoria, como tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício no serviço público, tempo no cargo, eles passam a ser matéria de lei complementar de cada ente federativo. Então, a lei complementar municipal vai estabelecer esses requisitos para os seus servidores. A lei complementar estadual o fará para os seus servidores. E o parágrafo 3º do artigo 40 estabelece que as regras de cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei de cada ente federativo. Lei ordinária, não precisa ser lei complementar, né? Então, a lei do ente é que vai estabelecer como serão calculados os proventos de aposentadoria, inclusive dos professores. Então, com a emenda 103, os entes federativos passaram a ter autonomia para regular, mediante lei complementar, as regras de acesso às aposentadorias de seus servidores e, mediante lei ordinária, as normas estabelecedoras da forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Então, vejam qual foi a lógica estabelecida com a emenda 103. A Constituição define a idade, lei complementar define os demais requisitos de acesso à aposentadoria e lei ordinária define a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Agora, quem pode mais, pode menos, né? Então, alguns entes fizeram a opção de definir a forma de cálculo em lei complementar. Então, a lei complementar tratou dos requisitos de acesso ao benefício e da sua forma de cálculo. Alguns chegaram ao ponto da Constituição Estadual disciplinar não só a idade, mas como os demais requisitos de acesso à aposentadoria e a forma de cálculo dos benefícios. O inverso é que não é possível, né? O parágrafo 4º do artigo 40 veda a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência, mas ressalva 4 situações que estão definidas nos parágrafos 4A, servidor com deficiência, 4B, as carreiras da área de segurança pública, né? 4C, servidores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde. E no parágrafo 5º, o magistério, a aposentadoria do professor. No parágrafo 5º, nós temos a garantia de redução em 5 anos na idade mínima exigida para os professores em comparação com a idade exigida aos demais servidores, desde que esses professores cumpram um tempo mínimo de contribuição de efetivo exercício das funções de magistério, a ser fixado em lei complementar do ente federativo.
Então, cada ente vai definir na sua lei complementar qual é o tempo mínimo de efetivo exercício das funções de magistério que o professor tem que cumprir para que ele possa, então, se aposentar com uma idade 5 anos menor do que a exigida para os demais servidores daquele ente federativo, então, daquele município, daquele estado. A aposentadoria na regra geral. Então, após a publicação da emenda 103, nós ficamos com essas modalidades de aposentadoria lá no artigo 40 da Constituição Federal. A incapacidade permanente para o trabalho, a compulsória, a aposentadoria voluntária por idade, que passou a ser o requisito mais rigoroso, com um tempo mínimo de contribuição a ser cumprido, também denominada de aposentadoria programada ou voluntária comum, e as aposentadorias voluntárias especiais, do magistério, da pessoa com deficiência, exposição a agentes prejudiciais à saúde e aquelas carreiras da área de segurança pública, né, policiais, agentes penitenciários ou socioeducativos. No caso do regime próprio da União, nós comentamos que a própria emenda 103 trouxe disposições transitórias para que as modificações trazidas pela emenda 103 pudessem ser aplicadas de imediato no âmbito do regime próprio da União, até que lei complementar e lei ordinária venham a dispor de forma distinta. E aí nós comentamos naquele quadro lá inicial, naquela representação gráfica, né, quais são os requisitos exigidos dos professores. Eu vou passar aqui mais rapidamente para a gente ganhar algum tempo, e comentamos também a forma de cálculo dos proventos, que alcança também os professores, né? Uma média aritmética simples de 100% das remunerações de contribuição a partir de julho de 94, e o servidor faz jus a 60% dessa média, com um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que ele tenha, além de 20. Então, poderíamos utilizar essa representação. Com exatamente 25 anos de contribuição, o professor se aposenta com 70% da média. Com 30 anos, 80%. Com 35, 90%, chegando a 100% aos 40 anos de contribuição. Foi mantido o salário mínimo como piso para as aposentadorias, a manutenção do valor real do benefício, ou seja, uma correção anual pela inflação, e foi mantida como regra geral a vedação de acumulação de aposentadorias no âmbito dos regimes próprios de previdência social, ressalvadas aquelas decorrentes de cargos acumuláveis, de acordo com as hipóteses previstas lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, 2 cargos de professor, um cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Então, sem alteração com relação a esse aspecto. Mas o que é tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação básica? Bom, durante algum tempo houve uma certa controvérsia com relação a isso. O Supremo Tribunal Federal foi provocado diversas vezes, até que eles pediu a súmula 726, lá em 2003, né? Entendendo que tempo de efetivo exercício das funções de magistério é o tempo de docência, né? O tempo de sala de aula. Mas esse contexto mudou, porque em 2006 nós tivemos a publicação da Lei 11.301, projeto de lei de iniciativa do Congresso Nacional, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9394 de 96, né? Estabelecendo, então, que, além da docência, né, é considerado como tempo de efetivo exercício das funções de magistério as atividades que o professor desempenha no âmbito de um estabelecimento de educação básica, né, atividades de direção de unidade escolar,
de coordenação e de assessoramento pedagógico. Então, se desenvolvidas no âmbito de um estabelecimento da educação básica, essas atividades também são computadas como tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Houve uma ADI de iniciativa da Procuradoria-Geral da República com relação a essa lei, porque havia um vício de iniciativa, ela foi de iniciativa do Congresso Nacional e ela aumentava e aumenta a despesa pública, mas o STF, julgando a ADI, entendeu que a lei é constitucional, ele fez uma interpretação conforme, excluindo aqui a expressão especialistas em educação. E a lei avançou, né, e deu o mesmo tratamento ao especialista da educação, enquanto o texto constitucional, o parágrafo 5º do artigo 40, estabelece expressamente o cargo de professor. Aí nós temos aqui a ementa da ADI, eu vou avançar aqui. Esse entendimento, podemos dizer, foi reafirmado aqui no julgamento do tema 965 da repercussão geral, agora em 2017. E nós temos outros julgados relacionados a tempo de efetivo exercício das funções de magistério, onde se entende que não é possível contar período de pós-graduação como magistério, que as atividades meramente administrativas não podem ser computadas como tempo de magistério. E como é que ficou a situação dos professores dos estados, do DF e dos municípios? Bom, o artigo 10 da emenda 103, ao disciplinar de forma transitória os requisitos de acesso à aposentadoria do professor no regime próprio da União, traz no seu parágrafo 7º que aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda 103. Até quando? Enquanto não promovidas alterações na sua legislação interna. E, de acordo com o último boletim da Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência, da Secretaria de Previdência, nós temos aí que 290 entes federativos realizaram a chamada reforma ampla, né, alteração do seu plano de benefícios. Como nós temos aí 2.100 e alguma coisa regimes próprios de previdência no país, nós temos aí um pouco menos de 15% dos entes, né, já reformaram o plano de benefícios dos seus servidores. Significa que para 85% nós temos ainda a situação anterior à da publicação da emenda 103. Ou seja, para eles permanece em vigor esse conjunto de regras de aposentadoria, de modalidades de aposentadoria. A invalidez permanente, a compulsória, a voluntária por idade, voluntária por tempo de contribuição e idade, e as voluntárias especiais, dentre elas a do magistério. Então, para esses entes, né, os requisitos exigidos para os professores continuam sendo 55 anos de idade para o homem, 50 para a mulher, 35 de contribuição homem, 25 mulher, em funções de magistério, 10 de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. E os proventos continuam a ser calculados considerando a média das 80% maiores remunerações de contribuição a partir de julho de 94, fazendo jus o professor a 100% do valor dessa média. E o reajustamento, correção pela inflação. Para esses entes, é interessante a leitura da nota técnica 12.212,
de 2019 do Ministério da Economia, que traz uma análise das regras constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos regimes próprios dos entes federativos subnacionais. Então, a leitura interessante dessa nota. Bom, aposentadoria na regra de transição, ou nas regras de transição. No caso do regime próprio da União, nós vimos naquela representação gráfica, né, existem regras de transição para aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e idade, disponíveis para os servidores em geral, né, inclusive para os professores, e as voluntárias especiais, o magistério, exposição a agentes prejudiciais à saúde e as carreiras policiais. Então, nós comentamos o artigo 4º da emenda 103, com os seus requisitos, e comentamos também a forma de cálculo dos proventos, aquela distinção, professor que ingressou até 31 de dezembro de 2003 pode se aposentar com integralidade da remuneração e paridade, desde que cumpra a mesma idade exigida na regra geral, 60 professores, 57 professoras, desde que não tenha feito também a opção de migração para o regime de previdência complementar e, se quiser se aposentar com idades inferiores a essa, poderá fazê-lo com proventos calculados pela média. Os que ingressaram após 31 de dezembro de 2003 se aposentarão pela média, o mesmo cálculo de média da regra geral. A segunda regra de transição do artigo 20, com os seus critérios de elegibilidade, e a mesma lógica com relação ao cálculo dos proventos. O servidor que ingressou até 2003, integralidade da remuneração e paridade, e não é necessário, nessa regra, né, implementar a idade da regra geral, para ter direito a essa forma de cálculo, e os servidores que ingressaram após 2003, proventos calculados pela média, sendo assegurado o percentual de 100% da média, independentemente de contar com 40 anos de contribuição. Muito bem, vamos falar agora do piso remuneratório, né? Vamos correr, Maurício. Vejam, a Lei 11.738 de 2008, né, ela instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Ele foi fixado lá inicialmente no valor de R$ 950. Então, o piso salarial profissional é o valor abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica, para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Por profissionais do Magistério Público da Educação Básica, né, entende-se, de acordo com a lei, aqueles que desempenham as atividades de docência, mas também as de suporte pedagógico à docência. Então, isto é, direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas modalidades. As disposições relativas ao piso, né, serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica alcançadas pelo critério de reajustamento da paridade. Então, todos os que têm paridade, aposentados e pensionistas, serão também beneficiados, alcançados com o piso salarial. Qual foi o reajuste do piso remuneratório do Magistério Público em 2022? Ele foi de 33%, 33,23%. Né? Então, a remuneração mínima nacional ela subiu de R$ 2.886 para R$ 3.845.
cerca de 1,7 milhão de professores das redes públicas, estaduais e municipais tiveram aumento na remuneração. Este é o maior aumento concedido à categoria desde o estabelecimento do piso lá em 2008. Né? Então, no período de 2008 até 2022, nos últimos 13 anos, o reajuste do piso ficou em quase 305%, enquanto a inflação, no mesmo período, medida pelo INPC, foi de 113%. Então, a diferença é bem significativa. Né? O artigo 5º da Lei do Piso do Magistério determina que a remuneração mínima dos professores deve ser atualizada todos os anos, em janeiro, no mesmo percentual de crescimento do custo mínimo nacional por aluno, nos anos iniciais do ensino fundamental, utilizado no Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Mesmo crescimento nesse custo mínimo nacional por aluno será repassado para o piso nacional do Magistério Público. Como as regras do fundo mudaram em 2020, com a emenda constitucional 108, né, que instituiu o chamado novo Fundeb, o Fundeb permanente, que foi regulamentado pela Lei 14.113, também de 2020, com um volume maior de recursos da União, esse valor aluno-ano do Fundeb aumentou de forma significativa. Então, segundo portaria do Ministério da Educação, esse custo mínimo por aluno em 2021 foi de R$ 4.462, representando aquele acréscimo de 33% em comparação com 2020, quando ele era de R$ 3.349. Qual a repercussão disso nos regimes próprios de previdência? Bom, nós temos todas aquelas situações ainda de professores aposentados com paridade. Então, aposentadorias e pensões atualizadas pelo critério da paridade, que são essas situações que estão elencadas aqui. Então, todas essas serão alcançadas pela evolução do piso nacional da educação básica. No julgamento de duas ADIs, o STF entendeu, né, que o cômputo de despesas com encargos previdenciários de servidores inativos ou do déficit do seu regime próprio de previdência social com manutenção e desenvolvimento de ensino importa em violação à destinação mínima de recursos exigida pelo artigo 212 da Constituição Federal. Aqueles 25% das receitas dos estados e municípios, né, e 18% com relação à União. O que é que nós temos aqui? Vejam, a elevação do custo anual por aluno, impactando o piso nacional da educação, né? Com reflexo nas aposentadorias e pensões com paridade. Só que esses valores das aposentadorias e pensões não poderão ser suportados aqui com recursos do Fundeb. Significa que isso vai pressionar mais o Tesouro, né, que terá que arcar com essa despesa. Né? Vejam que nós não estamos fazendo aqui nenhuma crítica com relação aos professores, pelo contrário, né? Nós acreditamos que nós só vamos conseguir mudar a realidade desse país através do investimento em educação. A questão é compatibilizar isso, essa valorização do magistério, com a situação fiscal dos entes federativos. Há controvérsia quanto ao reajuste do piso.
Veja, o aumento do piso do magistério público é questionado por diversas entidades que representam gestores municipais, como a Frente Nacional dos Prefeitos, a Confederação Nacional dos Municípios, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Essas organizações avaliam que o critério de reajuste anual do piso do magistério ele foi revogado com a publicação da Lei 14.113 de 2020, que regulamentou o chamado novo Fundeb. Inclusive, há uma ação com repercussão geral reconhecida. A repercussão foi reconhecida agora em maio, né? É uma ação aqui do Estado de São Paulo, justamente questionando essa aplicação do piso nacional para o magistério da educação básica dos entes subnacionais. Em nota, a CNM informou que a implementação do novo piso coloca os municípios em difícil situação fiscal e inviabiliza a gestão da educação básica no Brasil. A entidade aponta que os novos valores farão com que cerca de 90% dos recursos do Fundeb sejam aplicados para cobrir gastos com o pessoal, então impossibilitando os demais gastos relacionados com a educação básica. A CNM afirma ainda que os novos valores colocariam parte dos entes federados em grave insegurança jurídica e recomenda que os gestores municipais deem aumentos à categoria com base em índice de inflação. Nós temos um quadro aqui de maio deste ano, de acordo com matéria do periódico Gazeta do Povo, que mostra, do Estado do Paraná, que mostra aqui em verde os estados que implementaram já o novo piso, rede pública estadual, né? E em cor aqui marrom, né, ou laranja, aqueles que não implementaram ainda. Quais são os impactos atuariais da aplicação do novo piso remuneratório, tanto nos planos financeiros, né, os fundos em repartição simples, quanto nos planos previdenciários, os fundos em regime de capitalização coletiva? No Congresso Nacional da ABIPEM, realizado em junho, agora em Fortaleza, eu dividi esse painel com o atuário Júlio Passos e ele trouxe uma avaliação desses impactos atuariais. Então, quem tiver interesse, né, esse material está disponível lá no site da ABIPEM. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de todos, né? Tivemos que correr aqui um pouquinho, né? Eu aproveito para informar assim, que a segunda edição do nosso livro, o Regime Previdenciário do Servidor Público, está disponível. Eu vou deixar um exemplar aqui com a organização do evento para participar do sorteio que é feito no final da jornada amanhã. Tá? Muito obrigado a todos. Agradeço em nome da PPP a palestra do Dr. Maurício e convido de plano a doutora Priscila para trazer sua palestra para nós hoje. Bom dia a todos, queria agradecer a organização da PPP pelo convite. Uma honra estar aqui nesse evento que tanto contribui aí para a melhoria do regime próprio dos servidores. Bom, como eu atuo na área do contencioso, sou procuradora do Estado, infelizmente eu vou ter que decepcioná-los, porque eu não vou poder ajudar quanto a melhorar o déficit do regime dos senhores, porque realmente a minha atuação não é contábil. Quem faz direito foge dos números. Então, infelizmente, eu vou trazer aqui mais a minha experiência na atuação do contencioso no âmbito do regime próprio de Previdência, em especial aqui do Estado de São Paulo. Já se adiantou, já fez a sua reforma da Previdência. Então, antes da gente falar da reforma da Previdência, eu gostaria de trazer aqui a natureza jurídica da pensão, que é muitas vezes esquecida. O que acontece? O senso comum entende que a pensão, fulano deixou a pensão, como se a pensão fosse algo a ser dado, algo a ser deixado para alguém. Mas a pensão, ela é um ato administrativo.
ela não é deixada para ninguém, ela não integra o patrimônio de ninguém. Para ela ser concedida, ela precisa observar requisitos legais de todo o ato administrativo. Então, o que acontece? Não é comum, é raro, mas acontece muito, de recebermos ofícios judiciais para cumprimento de inserir beneficiários como pensionistas, advindos de vara da família, vara de órfãos e sucessões, com divisões estranhíssimas, contrária à lei, dividindo ali pensão entre concubina e companheira, entre ex-esposa e companheira, decorrentes de acordos homologados em juízo. Então, recebemos esse tipo de ofício, acredito que os senhores também devem receber, porque, pelo menos lá na São Paulo Previdência, recebemos com alguma constância. E, é claro, o técnico, o analista previdenciário, recebe aquela decisão e vai falar assim, nossa, eu vou cumprir, porque eu ainda tenho juízo e eu não quero ser o quê? Preso por crime de desobediência. Claro que eu vou cumprir a decisão judicial. E o jurídico que se vira. Não é assim. O que nós fazemos lá? Em regra, quando nós recebemos uma decisão dessa natureza, nós não cumprimos. Por quê? Nós oficiamos de volta o juiz e falamos, juiz, infelizmente não será possível cumprir, porque não é possível transigir quanto à pensão. Isso para a aposentadoria, no regime próprio, é muito claro, porque é uma relação linear, é uma relação Estado e segurado. Não há como transigir. Mas como a relação da pensão ela é uma relação triangular, ela tem o dependente, o segurado e o Estado. Então, muitas vezes, um desses lados da relação triangular termina por transigir no benefício previdenciário. Então, às vezes, tem o servidor, ele tinha concomitância de relacionamento, então a concubina e a esposa entram no acordo e dividem a pensão. Isso é possível? Isso não é possível. A gente informa o juiz que não vai cumprir. Primeiro, porque não integramos a ação. E segundo, porque não podemos transigir quanto a benefício previdenciário. Então, isso é um problema recorrente, independente da reforma da Previdência que houver. Esse tipo de problema sempre ocorrerá, porque é natural da natureza humana achar que a pensão ela pode ser negociada e não é. Então, antes da gente tratar aqui da reforma da Previdência, vamos tratar aqui da natureza jurídica, que é tão difícil, às vezes, do judiciário entender. Mas, por incrível que pareça, quando a gente oficia o juiz, a maioria das vezes ele realmente impossível essa decisão e a parte depois que vai ingressar em juízo contra a autarquia para, então, podermos discutir em juízo a quem cabe o direito e não conceder o direito a ambas as partes. Bom, fazendo aqui um breve histórico do regime previdenciário quanto à pensão no estado de São Paulo, a pensão por morte, a princípio era um pecúlio, era um seguro de vida, mas ela se tornou insustentável porque, devido às dificuldades inflacionárias, os regimes econômicos, o valor era fixado por lei, ele não tinha atualização. Então, ele se depreciava muito rápido. Então, ficou inviável manter esse tipo de benefício, que era o pecúlio. Não existia pensão. O pecúlio foi extinto por causa da inviabilidade econômica de garantir o valor para sustentar o dependente. Então, ele foi extinto, foi criada a pensão, que nunca foi de 100% aqui no estado de São Paulo. Então, nós nunca tivemos uma pensão com integralidade para o dependente. Ela sempre foi inferior ao que o instituidor do benefício recebia. E ela sempre foi contributiva. Embora a contribuição previdenciária ela só veio a existir no âmbito federal com a emenda 20 de 98, no estado de São Paulo, para fins de pensão, ela sempre foi contributiva. Então, o servidor sempre contribuiu para, ao final, o seu dependente fazer jus ao benefício de pensão por morte, e ela nunca foi 100%. Então, nunca criamos essa expectativa para o nosso segurado aqui em São Paulo. Olha, a pensão nunca será 100%. Mas veio a Constituição de 88, na sua redação original, e nos criou um grande problema, judicial, inclusive. Ela previu que a pensão seria 100%. Então, enquanto o nosso regime da época previa uma pensão de 75%, a pensão da Constituição Federal, na sua redação originária, previa de 100%. Então, foi uma chuva de ação judicial pedindo que, olha, o regime previsto no regime próprio do Estado de São Paulo, ele não pode contrariar o que prevê a Constituição
é federal. Então, ela precisa, sim, ser pensão 100%. Então, os senhores imaginam a chuva de ações judiciais que tivemos aqui, até o advento da emenda 41, que, enfim, instituiu que a pensão será até o teto do RGPS mais 70% do excedente. Então, tivemos muitas concessões judiciais de pensão 100% nesse período, por força desse entendimento de que a esfera, a previsão constitucional, ela não poderia ser contrariada pela legislação infraconstitucional do regime próprio aqui do Estado de São Paulo. Bom, então, veio a reforma da Previdência e aí mudou a emenda 103 de 2009. O Estado de São Paulo fez a sua reforma previdenciária em 2020 e, então, reproduzindo o que o regime geral passou também a prever, a pensão agora vai ser 50% do instituidor, do que o instituidor do benefício recebia, mais 10% de cota familiar. E passamos a prever também duas formas de pensões especiais. Não existia pensão especial. A aposentadoria especial sempre existiu, que eram as questões de insalubridade, professor, risco à saúde, mas não existia pensão especial. A reforma da Previdência trouxe duas pensões especiais, que é a agressão em razão do exercício da função e a do dependente inválido. E também pensões temporárias. As pensões sempre foram vitalícias, mas o regime previdenciário passou a prever pensões temporárias. Então, esse é o nosso panorama rápido aqui do histórico do regime próprio do servidor civil. Temos também o do servidor militar. Nossa, mas por que você está falando servidor militar? O que tem a ver? Aqui no estado de São Paulo, nós temos a São Paulo Previdência, que é a gestora única do regime previdenciário, que também administra o sistema, atualmente é o Sistema de Proteção Social do Militar. Então, nós também, eu coloquei aqui também o histórico da pensão do militar. E aqui no estado de São Paulo, nós vamos verificar que sempre, embora a legislação fosse diferente do servidor civil e do servidor militar, eles sempre andaram de forma semelhante. Os benefícios eram os mesmos, os dependentes eram os mesmos. Então, nunca houve diferença. Embora a lei fosse diferente, os regimes eram muito próximos, praticamente idênticos, tanto do servidor militar quanto do servidor civil. A reforma da Previdência, instituída pela emenda 103, bagunçou isso bastante. Então, agora o militar ele passa a ter a sua regulamentação por uma norma nacional, que vai ser aplicada a todos os entes. E essa norma é muito diferente do militar, é muito diferente da que era prevista aqui no nosso regime estadual. Então, ela, na verdade, modificou e o regime do servidor ficou diametralmente oposto ao regime de proteção social do militar. Então, imagina nós aqui do contencioso, já tínhamos dificuldade aqui para defender, agora temos que defender dois regimes completamente diferentes, porque o regime do militar, embora a reforma da Previdência, o escopo dela era o quê? Aproximar o regime próprio do regime geral. Mas ela afastou muito o regime próprio e geral do regime do militar. Então, ficou realmente regimes bem diferentes aqui no estado de São Paulo, e como é uma lei nacional, acredito que em todos os entes houve essa mudança. Bom, então vamos aqui à pensão, o cálculo. O cálculo da pensão a princípio seria uma norma geral do regime geral, a ser observada também pelos regimes próprios. Embora não esteja especificado que nós temos que reproduzir, ela está na emenda 103, ela está especificada não no corpo permanente da Constituição. Não, a fórmula de cálculo ela não está no artigo 40, ela está lá no artigo 23 da própria emenda. Então, a princípio, ela aplica-se só ao regime da União e ao regime geral. E o Estado de São Paulo reproduziu. Então, antes, a redação original da Constituição, pensão 100%, recebia exatamente igual ao que o instituidor do benefício recebia em vida, sendo ele aposentado, sendo ele da ativa, não havia essa distinção. A emenda 41 alterou para 100% do regime geral, mais 70% do excedente.
A emenda 103 modificou bastante. Vai ser 50%, mas há uma distinção. Se o instituidor do benefício faleceu aposentado, vai ser 50% dos proventos dele de aposentadoria. Se ele faleceu na ativa, bom, a Constituição presumiu que, o legislador constitucional presumiu que se ele faleceu na ativa, ele não chegou a cumprir os requisitos para se aposentar. Então, é injusto eu considerar que, como proventos, os proventos de aposentadoria que ele faria jus, se ele sequer cumprir. O legislador fez essa presunção. Então, vai ser como? Vai ser uma aposentadoria proporcional, como se fosse a invalidez. Então, vai ser calculado como se fosse uma aposentadoria por invalidez, e aí, então, nós vamos tirar os 50% para fins de calcular o benefício de pensão. Bom, isso não está em nenhum normativo, na emenda, não está na redação da emenda, mas trouxe um problema. Mas e se aquela pessoa está nativa, mas ela continuou trabalhando, ela está recebendo abono de permanência, ela já cumpriu os requisitos para se aposentar? Isso vai ser injusto, porque nós sabemos o quê? Que a gente aplica as regras, costumo falar que a foto do direito da pessoa, a foto do direito daquele segurado é quando ela cumpriu os requisitos para se aposentar. Naquele exato momento, a gente tira a foto daquela legislação vigente e fala, vai se aplicar essa legislação. Então, a pessoa vai continuar a trabalhar, vai receber seu abono de permanência, mas vamos aplicar os critérios daquele momento que ela cumpriu os requisitos. A pessoa cumpriu os requisitos, ela continuou trabalhando, então, na verdade, ela está se empenhando aí em prol do serviço público, recebendo o abono de permanência, e ela ia ser prejudicada por não ter sido, os dependentes, por não se aposentarem. Por não ter se aposentado. Por quê? Como os proventos são de aposentadoria por invalidez e é proporcional, a base de cálculo seria inferior à base de cálculo quem já estava aposentado, certo? Não certo? Deu para entender? Raciocínio. Então, a Secretaria da Previdência já visualizando isso, o que vai muito nos ajudar, porque com certeza ia ter muita ação judicial disso daí. Então, olha, já houve um entendimento da Secretaria da Previdência que se a pessoa ela já tinha cumprido os requisitos e não se aposentou, não vai se aplicar a base de cálculo proventos de aposentadoria por invalidez, mas os proventos de que realmente ela tinha direito, que ela já cumpriu os requisitos. Então, uma interpretação que favorece, inclusive, a redução de litigiosidade quanto a esse tema, buscando até uma justiça, embora não haja previsão nenhuma dessa aplicação nas emendas, na própria legislação do regime próprio. Esse entendimento favorece muito ao beneficiário, certo? E também a redução aí de litigiosidade. Coloquei aqui também o regime militar, que está previsto agora na Lei Nacional 13.954, que agora o cálculo do benefício do militar, que antes era igual ao do civil aqui no Estado de São Paulo, passou a ser de fácil cálculo. É 100%, ponto. É 100% do que o instituidor recebia em vida. Então, ficou bem diferenciado do regime do servidor próprio. E eles fizeram a previsão também de uma pensão, que a gente chama uma pensão de morte ficta, ou uma pensão para o militar expulso. Isso não tinha previsão, a princípio, no regime próprio do Estado de São Paulo do militar. Temos jurisprudência já que, a princípio, afastou esse instituto para o regime daqui do Estado de São Paulo, entendendo que isso não é uma norma geral, não precisa ser reproduzida, isso não compreende as normas gerais que devem ser observadas pelo ente federativo. O que, para nós, favorece muito, porque realmente é um benefício muito estranho, né? De morte ficta, a pessoa pediu uma pensão estando viva. Vou explicar ele, se der tempo, mais lá na frente. Bom, aqui está o panorama da distinção, que eu falei que realmente, para nós, aqui no Estado de São Paulo, ficamos com dois regimes bem diferentes, que é o regime do militar, que tem pensão 100%, tem paridade, e os beneficiários especificados em uma lei nacional, enquanto o regime próprio, houve a desconstitucionalização, então o ente federado ele vai especificar os critérios de concessão, vai, inclusive o cálculo, e aqui no Estado de São Paulo ficou igualmente ao regime geral, pensando 50% mais 10% de cota familiar com reajuste anual.
Os beneficiários da emenda constitucional 103, ela diz que a duração e o rol de dependentes deve ser igual da Lei 8.213, tanto para o regime próprio. Então, a lei aqui de São Paulo reproduziu quase que igualzinho a do regime geral. Só que a do regime geral tem umas distinções. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo não temos irmão, no regime geral tem. Como dependente do servidor. E também temos aqui no estado de São Paulo o dependente, o ex-cônjuge, o ex-companheiro que recebia pensão alimentícia tem direito a receber pensão também no limite dos termos da decisão judicial. Então, se a pessoa recebia 10% dos proventos da pessoa falecida que era descontado em folha, ela vai receber 10%, correto? Mas no regime geral, aparentemente não está no rol do 16, parece que não tem, né? O beneficiário, ex-cônjuge ou ex-companheira que recebia alimentos. Mas tem sim, está lá no artigo 76, que quem recebia alimentos concorre, só que tem uma redação interessante, que é quem recebe alimentos concorre em igualdade de condições com o beneficiário lá do inciso primeiro, que é o cônjuge ou companheiro. Isso gera uma situação tanto quanto estranha, que o meu professor de previdenciário lá da pós-graduação falava que é o famoso, o ex vale mais morto do que vivo. Por quê? Porque veja, se a pensão é de 10%, mas ele morreu, eu vou concorrer em igualdade de condição com o cônjuge. Eu vou ratear então os 50%, não é verdade? Vai ter os 50%, mais 10, fica 20 e divide no meio para você ver quanto de cada um. A princípio, temos essa distinção. Acredito que o regime próprio do Estado de São Paulo foi mais cauteloso em observar que limita-se à pensão prevista judicialmente, justamente para não ocorrer esse enriquecimento sem causa aí do ex, não é verdade? Bom, eu trouxe aqui para nós um dispositivo que, na verdade, é o procedimento de justificação junto ao Instituto de Previdência, mas que nós utilizamos judicialmente bastante, que é o quê? A nossa grande dificuldade é o que é a dependência econômica e a comprovação de união estável. O filho inválido, os pais, eles têm que demonstrar a dependência econômica. É um critério, não basta ser o pai, tem que demonstrar a dependência econômica. O filho, ele tem que demonstrar a dependência econômica. Então, nossa grande dificuldade é que nós, em regra, negamos por falta de prova, a pessoa judicializa, e às vezes se junta 10 testemunhas e, realmente tem dependência econômica, mas não tem nem indícios de prova documental. Então, nós costumamos utilizar esse dispositivo para justificar no judiciário, falar, olha, excelência, mera prova testemunhal não pode ser suficiente para você provar uma união estável, provar uma dependência econômica. Porque se realmente a pessoa tinha dependência econômica, ela tem que morar junto, ela tem que ter coabitar, ela tem que ter documentos que demonstram ela é dependente do plano de saúde, ela, reside no mesmo local, então ela vai ter comprovante de residência com o mesmo endereço. Quando não há nenhum indício de prova documental e apenas provas testemunhal, como o próprio dispositivo diz, não seria suficiente. É claro que na esfera judiciária as provas são livres, não são tarifadas, então o juiz pode decidir conforme ele entender. Se ele entender que é só com a testemunha suficiente, a gente não vai poder fazer muita coisa, mas esse dispositivo é muito interessante para a gente tentar o juiz que realmente a mera prova testemunhal não pode basear a comprovação de dependência econômica e de união estável. Nós tivemos um caso que a mãe foi pedir em razão do filho e ela juntou um monte de testemunha, mas ela morava ela recebia benefício do marido, ela não coabitava, não tinha nenhum documento. Então, era notório que, é claro que a testemunha, ela visitava todo final de semana a mãe. Bom, que bom, a demonstração de afeto não correlaciona à dependência econômica. Mas, enfim, é difícil. A gente perde bastante nesse aspecto probatório junto ao judiciário. Bom, aqui nós temos só a distinção entre o regime próprio civil e o regime militar nacional.
que preveu aí o nosso fatídico menor subguarda, que a gente contesta bastante, está previsto para o militar. A pensão alimentícia está também, e o filho universitário, que foi extinto no regime geral, que foi extinto no regime próprio do Estado de São Paulo, mas para os militares aplica-se ainda nas disposições dos dependentes. Bom, essa é a pensão temporária por idade, que ela não tinha previsão no regime próprio, mas ela tinha previsão no regime geral desde 2015. Então, ela não é uma novidade no ordenamento jurídico, ela já existia desde os tempos, desde 2015, já no regime geral ela nunca foi vitalícia, já em 2015 ela já era temporária. Então, o que o regime próprio fez? Ele importou a redação do regime geral para o nosso regime próprio. E ele passou, inclusive, a prever um instituto que só tinha pertinência para o regime geral, que é a carência. A carência é um instituto pertinente apenas ao regime geral, porque no regime geral, o segurado ele pode estar vinculado, em determinado momento não estar vinculado, enfim, não está exercendo atividade remuneratória, então ele não vai contribuir, depois ele volta a contribuir. Então, essa sazonalidade de contribuição no regime geral é possível. No regime próprio não é. Ou o servidor está vinculado, ou o servidor não está vinculado. Então, a carência não tinha pertinência. Carência é o quê? O prazo que o segurado ainda está coberto, mesmo não estando contribuindo efetivamente vinculado ao regime. Isso não existe no regime próprio. No regime próprio, o servidor vai estar sempre vinculado. Se ele não estiver vinculado, é porque ele foi exonerado, é porque ele foi demitido, é porque ele pediu, enfim, exoneração. Então, a carência, a princípio, não se justificava. Mas, para a pensão, se justificou por quê? Porque, na verdade, o benefício vai ser concedido a um terceiro, a um dependente. Então, está se exigindo que o beneficiário contribua no mínimo, ele tenha no mínimo 18 contribuições. Ou seja, entrou no serviço público, não pode morrer antes de 1 ano e meio, não vai deixar pensão. Então, entrou, cuidem bem da saúde, porque senão não vai deixar benefício para ninguém. Então, esse Instituto da Carência existe também agora no regime próprio. Tem que ter no mínimo 18 contribuições para fazer jus ao benefício, e ele está exigindo também, ao mínimo, 2 anos de constância da união estável ou do casamento para fazer jus a um tempo maior que 4 meses. Bom, então, o que o regime próprio e o regime geral, com essa reforma da Previdência, eles estavam querendo prever? Bom, eles entendem que o segurado muito novo, o segurado dependente muito novo, o cônjuge, o companheiro muito novo, ele tem condições de subsistência, de ingressar no mercado de trabalho e ter os seus próprios meios de subsistência. Então, você entendeu que um viúvo aí, um ex-companheiro, com 21 anos de idade, ele tem condições de ingressar no mercado de trabalho e prover a própria subsistência. Não vai ficar a vida inteira dependendo do benefício previdenciário. Então, a reforma da Previdência fez uma previsão de quê? De 3 anos. Eu vou conceder essa pensão por 3 anos. Depois desse tempo, você se vire, você corra atrás dos seus próprios meios de subsistência. Então, o regime próprio, justamente verificando, inclusive, cada vez mais a longevidade do brasileiro, falou assim, bom, imagina, o senhor começa a pagar uma pensão para uma viúva de 21 anos, que vai morrer aos 80, só que o cidadão contribuiu aí 2 anos, num atuário, que dê conta de fechar isso daí. Porque se eu tenho um benefício pago aí por 60 anos, com uma contribuição por 2 anos, fica difícil sustentar o equilíbrio do sistema dessa forma. Então, devido aí à expectativa de vida do brasileiro cada vez mais alta, o regime previu essa pensão temporária, que antes sempre foi o quê? Vitalícia, mas não é novidade no regime geral, já existia desde 2015. Aqui coloquei a nossa legislação aplicável e justamente uma jurisprudência correlacionada aqui à questão da carência. O que acontece? Por vezes o servidor é demitido, a bem do serviço público, mas ele já tinha cumprido os requisitos para se aposentar
antes da finalização daquele procedimento administrativo disciplinar. Então, o servidor cometeu uma falta funcional que acarretou a sua demissão, mas ele tinha cumprido os requisitos para se aposentar. E aí, depois ele veio a falecer e os dependentes vêm solicitar a pensão. No regime geral, como aplica-se o Instituto da Carência, não haveria problema nenhum. Às vezes, o segurado do regime geral, ele, naquele momento, ele não estava vinculado, no momento do óbito, ele não estava vinculado ao regime geral. Mas ele já tinha cumprido os requisitos para aposentar, então é concedida a pensão para ele. No regime próprio, isso não é possível. O servidor, o segurado, ele precisa estar vinculado à data do óbito. Se ele não estiver vinculado à data do óbito, os seus dependentes não terão direito ao benefício da pensão por morte. Poxa, mas a pessoa contribuiu aí 40 anos, aí ela foi demitida, e o que ela vai fazer com esse tempo? Os dependentes não vão ter direito? Ela pode levar esse tempo para o regime geral e lá obter o benefício dos dependentes, mas no regime próprio não pode. Senão, ele vai ser beneficiado. Se ele for excluído do regime próprio, justamente por força de um procedimento disciplinar, ele pode sim levar esse tempo para o regime geral, mas no regime próprio, ele não vai ter, os dependentes não terão essa pensão por morte. Justamente porque, para essa questão, a carência não existe. A vinculação tem que estar no momento do óbito, precisa estar vinculada. Bom, agora o tema da acumulação de pensão. A acumulação de pensão, ela até então não tinha previsão no regime próprio e tampouco nas normas constitucionais. A acumulação da pensão passou a encontrar previsão na emenda 103. Então, nós temos aqui a vedação no mesmo regime. A redação mesmo do artigo 24 ela é muito truncada, ela foi objeto de ADI por falta de isonomia, sob a alegação de quê? Por que no mesmo regime não pode acumular, em regime diferente pode? Mas não é isso que a redação do 24 diz. O que a redação do 24 diz? Não pode acumular a pensão de cônjuge no mesmo regime. Mas e se for, eventualmente, para um filho, por exemplo? Não há vedação. O que o artigo 24, que é a reforma da Previdência, pretendia era evitar a coleção de pensões por morte de cônjuge. E isso não é novidade. O regime geral já vedava isso na sua redação originária, lá do 8.203 de 91. Não pode haver mais de uma pensão de cônjuge. Mas, se eventualmente o filho de 2 servidores públicos, os 2 servidores vierem a falecer, não há vedação, porque não é o instituidor do benefício não é a qualidade de cônjuge, é a qualidade de pais, de genitores. Então, a princípio, não se verifica essa vedação. A vedação é apenas para cônjuge. Eu não posso colecionar pensões de cônjuge, mas nós já tivemos situações de, eventualmente, o pai pedir a pensão do filho e do marido. A princípio, não teríamos essa vedação, por demonstrada dependência econômica, enfim, porque a vedação da acumulação é quanto a cônjuge do mesmo regime. Se for de regime diferente, também não pode, está lá, ó, parágrafo 1º, se for de cônjuge, pode acumular a pensão de regime diferente? Pode. Mas de cônjuge, não. Ele fala que uma tem que ser de cônjuge. E aí ele pode acumular com outra pensão de outro regime. Mas uma tem que ser de cônjuge, a outra não pode ser de cônjuge. Então, esse meu professor da área de previdenciário, ele dizia que o escopo do legislador é evitar a viúva negra. Não pode colecionar a pensão de vários maridos, porque a legislação não quer. Mas, se há outro título, não há vedação. Então, na verdade, o que se objetiva é isso. A vedação já existia no regime geral, e o objetivo da reforma da Previdência é trazer essa vedação também para o regime próprio. Mas, em termos práticos, aqui no regime próprio do Estado de São Paulo, nunca houve essa vedação, mas também nunca foi possível acumular. Por quê? O legislador aqui, bandeirante, ele anteve essa situação. No regime geral, a pessoa casou, faleceu o seu companheiro, e ela pode ter o que é a pensão desse companheiro.
Se eventualmente, após ela adquirir o direito ao benefício, ela casar de novo, o casamento ou a constituição superveniente de união estável, ela não é fato extintivo do direito e do benefício para o regime geral. Então, ela chega a ter direito a esses dois benefícios quando o segundo marido falecer, e ela vai ter o direito de escolha. Aqui no regime próprio do Estado de São Paulo, não existe essa possibilidade. Então, na verdade, não existe a expressa vedação à acumulação, mas o legislador sequer permite que esses dois direitos integrem o patrimônio do dependente. Porque o que ele faz? Houve a concessão da pensão por morte do primeiro marido. Mas, no regime próprio aqui do Estado de São Paulo, considerando a desconstitucionalização da matéria de pensão por morte, os critérios de concessão e também de perda da qualidade segurada podem estar previstos na legislação doente. A legislação doente prevê o quê? Que essa constituição superveniente de união estável ou de casamento faz perder o direito ao primeiro benefício. Então, sequer o direito à opção a pessoa vai ter. Se ela tem um benefício de pensão por morte e constituiu o casamento ou uma união estável superveniente, ela perde o direito à pensão daquele primeiro benefício e ela pode, eventualmente, no futuro, requerer essa segunda pensão. Mas a primeira pensão já não existe mais no patrimônio dela jurídico porque foi extinto. Né? É uma condição resolutiva do direito, ela não vai fazer jus a esse direito. Então, aqui no Estado de São Paulo, não existe a vedação expressa, mas também sequer existe a possibilidade da pessoa acumular, porque a união estável, a segunda união estável e o segundo casamento é uma condição extintiva do direito. Podemos continuar? Pode. Tá bom? Pode, não pode? Estamos esgotando o tempo, os senhores estão com fome, né? Olha, então, a redação da acumulação do artigo, ela também prevê aquele escalonamento para poder acumular. Numa primeira leitura, eu havia realmente compreendido que era para aplicar dependendo do valor do benefício. Então, se o segundo benefício tivesse dentro de 2 salários mínimos e 3 salários mínimos, eu ia aplicar, então, 40%. Mas não é assim que calcula. Na verdade, o cálculo é muito semelhante ao escalonamento do imposto de renda, que ele vai escalonando pelo percentual. Você não aplica diretamente o percentual dentro daquele campo. A gente vai escalonando. Então, aqui eu tenho um exemplo de um benefício de R$ 4.500 e o segundo benefício de R$ 4.000. Nós escalonando aqui o benefício de menor valor, nós vamos encontrar com o valor total do somatório de R$ 6.996. É possível observar aqui, está em negrito, que como o valor do segundo benefício não alcança a parte que incidiria 10%, então não sequer alcançou esse valor, sequer foi aplicado. Então, o limite do escalonamento é o valor do benefício. Se o benefício não alcança todos os escalonamentos, não vai incidir com todos os percentuais, vai até o limite do valor dele. Aqui, nós temos um segundo exemplo, em que o segundo benefício é R$ 15.000, então é um valor muito maior, ele vai alcançar todo o escalonamento para o cálculo. Aqui nós temos o primeiro benefício, R$ 18.000, o segundo benefício era R$ 15.000, mas a pessoa vai receber só R$ 3.000, vai chegar a R$ 21.000 o valor do benefício de pensão por morte desse beneficiário. E eu coloquei aqui uma pergunta, e o teto constitucional se aplica? Como se aplica? Bom, uma situação hipotética, vamos verificar que o teto do executivo desse ente fosse R$ 19.000. Perfeito, está ótimo, porque R$ 19.000, o primeiro benefício é 18, o segundo é 3, nenhum deles alcançou 19, então está tudo ótimo. Podemos pagar 21, podemos? Não podemos. O que o STF entende? Que quando são benefícios decorrentes de vínculos diferentes, que é o caso de acumular uma aposentadoria como uma pensão,
vamos aplicar o teto constitucional no caso aí do governador, por exemplo, de um ente federativo estadual, no somatório. Então, voltando lá aquele exemplo anterior, se o teto do executivo desse ente federativo for R$19 mil, eu vou somar e no final eu ainda vou cortar. Então, o benefício dessa pessoa não vai ser 21. O benefício dessa pessoa vai ser 19. Porque se eu separadamente não atingir o teto, que seria 19, mas somando atinge. Então, eu vou somar os dois, conforme a orientação do STF, e aplicar o corte. A pessoa não vai ficar muito feliz, mas essa é a orientação do STF para fins de verificação do cálculo do benefício e depois da aplicação do teto. Reversão de cota-parte. Reversão de cota-parte é muito recorrente haver mais de um beneficiário quando algum perde a condição de... Vamos ver que é o cônjuge e o filho. Quando um perde a condição de dependente, seja pela maioridade, seja pelo falecimento, a cota desse beneficiário se extingue junto com ele. Essa foi a pretensão da reforma da Previdência no seu artigo 23. A nossa grande dificuldade é que, judicialmente, isso nunca se sustentou por causa do regime geral. O regime geral, no seu artigo 77, ele sempre teve essa previsão, desde a redação original, de que o benefício é único. Então, havendo a extinção de um beneficiário, a cota desse beneficiário se reverte aos demais. Então, embora o regime próprio aqui do Estado de São Paulo tenha previsão de que sempre teve, antes mesmo da reforma da Previdência, de que não admite-se a reversão de cota-parte, devido a essa construção jurisprudencial do princípio da unicidade do benefício, invariavelmente a gente perde judicialmente e é obrigado a reverter. Inclusive, o TJ de São Paulo entendeu que era inconstitucional a nossa previsão do regime próprio, mas era a previsão antes da reforma da Previdência. O artigo 77 do regime geral, ele não foi revogado especificamente, mas diante dessa redação do artigo 23, eu entendo que ele perdeu a eficácia. Está lá vigente porque ele não foi expressamente revogado por nenhuma legislação, mas ele perdeu a eficácia. Então, estamos agora no aguardo de como a jurisprudência vai se comportar. Se, enfim, conseguiremos aplicar que não é possível a reversão de cota-parte agora com base na emenda constitucional 103, ou se vamos seguir perdendo judicialmente, tendo que reverter os benefícios em favor do co-beneficiário que subsiste. Bom, aqui nós temos uma situação típica aqui do nosso regime próprio, não sei se os senhores já tiveram, que é quem se aplica primeiro, o teto constitucional ou o redutor, que na verdade é o cálculo do benefício, que agora é 50 mais 10%, né, por dependente. Aqui no Estado de São Paulo, nós sempre aplicamos primeiro o teto da Constituição. Aplicado o teto, utilizamos como base de cálculo para aplicar o redutor do constitucional, né? Não é o constitucional do teto do STF ou do ente do governador. É o redutor dos 50 mais 10%. Sempre aplicamos assim. Contudo, o Tribunal aqui de Justiça entendeu que, na verdade, a forma de cálculo não seria essa. Primeiro encontra-se a pensão, aplicando 50 mais 10, e depois que eu aplico o teto constitucional, que será o limite aí do governador ou do STF, a depender da carreira. Isso majora muito a base de cálculo do benefício, então aumenta o benefício consideravelmente. Nós estamos aguardando a recurso junto ao STF, estamos aguardando o julgamento, afeto aí a matéria de repercussão geral, mas por hora a determinação é essa. Primeiro aplicamos essa é a decisão do TJ. Primeiro encontramos o benefício e só depois aplicamos o teto constitucional.
Antes a gente aplicava o teto constitucional, né, e depois que a gente encontrava o cálculo do benefício. Porque se o próprio servidor em vida não poderia receber mais que o teto, por que que quando, após o falecimento dele, eu vou primeiro encontrar o benefício de pensão por morte e depois aplica o teto? É incongruente, mas essa foi o entendimento da jurisprudência estadual aqui. Bom, isso agora falamos aqui da pensão especial. Temos duas pensões especiais. A pensão de dependente inválido, essa aí não tem muito o que discutir. Se o dependente é inválido, em vez de ser 50%, vai ser 100% dos proventos do servidor. Então, a princípio, temos essa pensão especial para o dependente inválido. Não gera muita discussão. E, para nós, o que gerou mais discussão aqui foi a pensão especial por força de agressão do exercício ou em razão da função, dedicado aos policiais civis, aos agentes de segurança pública que atuam as categorias da segurança pública. Aqui no estado de São Paulo, o nosso regime próprio, ele acabou suprimindo essa palavrinha, agressão. Na emenda constitucional 103 está agressão sofrida, então a pessoa faleceu por força de uma agressão sofrida no exercício em razão da função. Ou seja, o agente penitenciário faleceu em uma rebelião no presídio, em uma perseguição policial. Então, esse benefício ele não vai ser só compensatório dos dependentes para a sua subsistência, mas também indenizatório. Nesse momento também o atuário fica enlouquecido porque estamos misturando aí um benefício de natureza indenizatória com um benefício compensatório, que também é difícil fechar essa conta também para fins de contribuição versus benefício que vai ser 100%. Qual foi a nossa dificuldade encontrada aqui? Nós começamos a ter muitos requerimentos de policiais civis que faleceram de Covid durante a pandemia, porque eles entenderam que foi em razão da função. Mas a nossa dificuldade é que não tem como especificar que a pessoa adquiriu a Covid no exercício da função dentro da delegacia, dentro do presídio, porque todos estamos suscetíveis à doença. E, a nosso favor, nós utilizamos a jurisprudência, na verdade, do regime geral do TRT, que eram segurados ingressando na Justiça do Trabalho, requerendo que ou faleceram de Covid ou então tiveram alguma debilidade por força da Covid, que isso seria acidente de trabalho. E a Justiça do Trabalho estava entendendo que há necessidade de haver uma relação de causalidade entre o óbito e a função. Então, na verdade, só se entendeu que essa pensão é devida ao médico, e não seria só ao médico, seria o médico que estaria na linha de frente do combate à doença, aquele que estaria no pronto-socorro atendendo. O médico que está no consultório, a princípio, ele não está no enfrentamento da doença, então aí não haveria relação de causalidade. Então, a princípio, em que pese o número de ações judiciais, nós conseguimos afastar essa pensão especial que era pretendida por força da Covid, porque não há relação de causalidade entre o exercício da segurança pública e adquirir a Covid, porque, embora seja uma função essencial, que não poderia paralisar, estamos todos suscetíveis à Covid, não apenas o policial civil. Às vezes ele poderia ter pego indo à padaria, e não necessariamente na delegacia. Eu não tenho como definir isso e não há relação com a função dele. Mas apenas pelo fato de suprimir a palavrinha agressão, já gerou todo esse contencioso em busca dessa pensão especial, né? Temos aqui a dificuldade do menor sob guarda, que já foi, e ela continua sendo muito objeto de contencioso, pois sabe-se que a guarda muitas vezes é concedida apenas para o fim previdenciário. Então, os pais continuam tendo pátrio poder, mas é dada a guarda para alguém, para a avó, para que no futuro seja verificada a pensão. Havia, sim, entendimento do STF de que prevalece o Estatuto da Criança, que em benefício do menor, proteção integral ao menor. Então, concedia-se, sim, a pensão, a guarda. Inclusive, eu coloquei um caso que às vezes nem guarda tinha, mas demonstrava que tinha dependência da avó e dava a pensão.
para o menor. Mas a emenda, né, a emenda 103, ela fez questão de excluir o menor sob guarda e colocar apenas o menor tutelado e o enteado. Justamente porque o tutelado é aquele menor que não tem mais, os pais não têm mais o pátrio poder, foram destituídos do pátrio poder. Então, realmente, ele não está só sob a guarda, mas ele está sob a tutela de um terceiro, justificando, sim, a dependência econômica e a concessão da pensão. A mera guarda, onde não há a extinção do pátrio poder, os pais continuam exercendo o pátrio poder, não é possível a emenda 103 excluiu expressamente. Então, nós agora estamos tentando construir novamente uma jurisprudência favorável e nós tivemos aqui recentemente um entendimento jurisprudencial que esperamos se consolidar de que realmente o menor sob guarda foi extinto como beneficiário, não é mais possível, após a emenda 103, a conceder esse benefício que antes era concedido em larga escala, nessa simulação aí de dependência econômica. Aqui é a situação do militar expulso ou a morte ficta, que para nós a jurisprudência entendeu que não se aplica, essa previsão aí trazida pela reforma da Previdência, que é mesmo o militar expulso, ele gera direito à pensão, mesmo não tendo morrido. Mas, por hora, conseguimos aí defender que isso não se aplica ao regime próprio do Estado e a jurisprudência acolheu, dizendo que realmente ele não tem vínculo, então não é possível dar esse benefício por ele não ter mais o vínculo, ele foi expulso da corporação. Colacionei aqui as ADIs, que justamente ainda não foram julgadas, que impugnam tanto o cálculo da pensão como a vedação à acumulação de pensão. Estamos no aguardo do STF se pronunciar, mas a princípio ele já negou a liminar. Ele negou a liminar por quê? Como estávamos tendo muita judicialização estadual em vários entes federativos, negando a constitucionalidade da reforma da Previdência, o STF não julgou no mérito, mas resolveu negar a cautelar para confirmar a constitucionalidade da reforma da Previdência e assim suspender essa grande litigiosidade que estava tendo face à reforma da Previdência. Mas ainda não se posicionou no mérito, então, por hora, seguimos aplicando a redação da emenda 103. Bom, peço desculpas pela correria, agradeço a atenção, espero ter colaborado para melhorar o regime próprio dos senhores. Colegas, considerando o avançado da hora, infelizmente não para questionamentos. Eu só queria, em nome da PEPREM, entregar um pequeno livro para as parabéns. E vamos almoçar, né, gente? Já está tarde. Obrigado, gente. Muito obrigado.